presidente Lula deve decidir nos próximos dias o futuro do senador e líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Nos bastidores, aliados dividem opinião sobre qual que deve ser a melhor decisão para esse momento. Uma ala defende que Jacques deve deixar aí o cargo para evitar desgastes, enquanto outros aliados do presidente Lula avaliam que essa decisão cabe somente ao presidente. Na última semana, questionado por jornalistas sobre a possibilidade de manter Jacques Wagner na liderança do governo no Senado, Lula não respondeu, mas sinalizou positivamente com as mãos. Aí você está acompanhando aí, o presidente Lula estava em um evento aqui em Minas Gerais na semana passada, na sexta-feira, e ele foi questionado por alguns jornalistas sobre a permanência ou não do Jacques Wagner. Ele fez um aceno com a mão, mas fica aí no ar se ele estava respondendo ou não ao Jacques Wagner, ou se ele estava aí falando aí com pessoas, lideranças que estavam nesse partido. Vou chamar aqui a Larissa para nossa conversa, porque, Larissa, o Lula não soltou a mão nem do José Dirceu no ápice ali do Mensalão e da Lava Jato. Isso faz a gente refletir qual que deve ser essa postura agora do presidente em relação ao Jacques Wagner. Se, por um lado, aliados não querem esse desgaste, né, manche e atrapalhe aí uma eventual reeleição do presidente, tem o cálculo também, se o Lula tirar o senador da liderança, isso pode ser interpretado aí como uma admissão de culpa. Qual que vai ser o cálculo do governo, do Lula? Se tem alguma chance aí desse recesso parlamentar esfriar esse assunto, e o Palácio do Planalto está esperando justamente isso acontecer, deixar a poeira baixar? Letícia, você fez bons apontamentos a respeito dessa situação toda, né? E quais devem ser os próximos passos quando a gente olha para essa questão envolvendo Jacques Wagner e o presidente Lula. Bom, Letícia, primeiro, a gente tem que sempre recuperar e dar um contexto aqui sobre a importância de Jacques Wagner para o governo, para o PT, e a relevância que ele tem no Senado, o respeito que ele tem ali dos senadores lá dentro do Senado. A gente lembra que o governo ainda depende dos senadores para ver a proposta que acaba com a escala 6x1 aprovada. Ela está parada no Senado, então o governo precisa sim de nomes fortes liderando essa articulação para que a proposta caminhe lá no Senado. A gente sempre discute aqui sobre como isso também é uma das grandes apostas do presidente Lula para a sua campanha, para a sua tentativa de reeleição à presidência da República. E o outro contexto também que a gente traz é uma apuração do Levi Guimarães, nosso repórter setorista de Palácio do Planalto, que é uma avaliação de parte ali de aliados do presidente Lula, que o ideal mesmo seria, caso essa seja uma decisão tomada de comum acordo entre o presidente Lula e Jacques Wagner, que o próprio Jacques Wagner pedisse para deixar o seu cargo de líder do governo no Senado. Um cargo, inclusive, de muita relevância também. E aí a gente tem uma expectativa para um encontro dos dois. Na agenda do presidente Lula hoje, né, tem apenas eventos no Rio de Janeiro, nenhuma confirmação de encontro ou mesmo de ligação com o Jacques Wagner hoje. Então a gente segue na expectativa para entender qual vai ser o caminho mesmo adotado, tanto pelo governo quanto pelo próprio Jacques Wagner. E só lembrando, né? O próprio senador, em uma entrevista que ele concedeu na semana passada para a Band News, ele destacava e exaltava a amizade de anos, de décadas com o presidente Lula, dizendo que a retirada dele, uma possível retirada dele do cargo de líder do governo era uma decisão apenas do presidente Lula, mas que ele achava muito difícil que o presidente Lula fosse fazer qualquer tipo de alteração, retirá-lo de fato dessa liderança de governo. Então, Letícia, a gente começa a semana com a mesma expectativa do fim da semana passada, que é para uma decisão em relação a isso. E aí, todas as atualizações lá em otempo.com.br, Letícia. Larissa, o Fred, aqui a fala do Jacques Wagner, ele acaba devolvendo para o Lula essa decisão, né? Porque ele fala que a decisão é do Lula, o Lula está... Inclusive, muitos aliados do presidente ficaram
constrangidos, não gostaram dessa declaração porque joga no colo do presidente em devolver, que não era o momento dele jogar isso para o presidente da República. Viram como uma pressão pública mesmo, né? Quando ele usa ali, né, da amizade de décadas e diz que acha difícil que o presidente mexa ali no cargo dele de líder do governo. Então, ele quando cita isso, destaca isso numa entrevista, né, é também uma pressão ali em relação a toda essa situação, né? Ele diminui muito a massa de manobra do Lula, porque a gente lembra do caso clássico, né, que foi o Henrique Argrives no governo Itamar, que em comum acordo com o Itamar, o Henrique Argrives, ele tinha sido acusado de envolvimento no escândalo do orçamento, né? E ele, em comum acordo com o Itamar, os dois anunciaram a saída dele do governo e mais ou menos uns 3 meses depois ele fez a defesa, provou que não tinha ligação e retornou para o governo. Ou seja, a manobra... E Henrique Argrives, a gente lembrar, se não me engano, ele era chefe da Casa Civil e tinha uma relação fortíssima pessoal com o Itamar. Os dois eram da chamada República de Juiz de Fora, né, na época. Então você vê, ele dificulta a manobra com essa fala, né, o Jacques Wagner, do Lula poder sair da mesma forma que o Itamar, né? E a própria proposta de Lula no início era falar isso, que havendo problemas, e ele já falou isso mais de uma vez, inclusive para o filho dele, né? Havendo problemas é preciso investigar e se comprovar a investigação, punir. Então, essa fala do Jacques Wagner limita muito o campo de atuação do próprio presidente para sair dessa crise. Uma coisa que aconteceu, também vou aqui mais recente, que aconteceu com o Carlos Lupe. Logo quando estourou aquele escândalo do INSS também, Carlos Lupe, num primeiro momento, defendeu, falou que ia continuar e o que a gente viu depois? Ele anunciou sua saída. Para o presidente Lula, para o Palácio do Planalto, a melhor alternativa é Jacques Wagner, ele mesmo anunciar sua saída. Se isso vai ser negociado com o presidente ou não, a gente vai continuar acompanhando e todos esses desdobramentos no nosso portal tempo.com.br. Carlos, pode falar. Essa questão do Jacques Wagner surgiu também... com pesquisas já apuradas, né? As pesquisas vieram um dia ou 2 dias depois que estourou essa questão toda envolvendo ele. Então ainda não é mensurável qual que é o impacto disso, né, na campanha, na intenção de voto para a presidência agora. Então isso é a se avaliar também daqui para frente, como é que vai ser esse impacto. Essas pesquisas é até interessante. Quando fala de impacto, né, desses acontecimentos nas pesquisas, a gente tem Flávio Bolsonaro que se encontrou com Donald Trump e as pesquisas que saíram logo depois mostrou que foi um impacto muito pequeno aí na questão dos votos. Se vai impactar ou não, como o Carlos mencionou, a gente vai mensurar isso nas próximas pesquisas que deve sair, que já tem até prevista aí para o final desse mês sair uma nova rodada de pesquisas.